Oi, pessoal, vocês me escutam? Tá joia? Tô vendo que aqui alguns já estão respondendo que sim. Bem, pessoal, vamos iniciar então. Bem, primeiramente é um prazer aí ter todos vocês aí aqui conectados, né? Uma hora dessa até, imagino que todo mundo queria já estar descansando, né? Mas está aqui conectado para aprender um pouco mais. A ideia aqui, a ideia aqui é que a gente possa trocar um pouco, né, de conhecimento. A MindWorks está tendo essa brilhante ideia de trazer alguns webcasts, né, sobre alguns temas específicos sobre o SQL Server. Lembrando que a MindWorks ela oferece cursos, né, treinamentos na plataforma Microsoft e especialmente o SQL Server. Aí sou eu quem estou instruindo, né, os alunos. Então, alguns temas ficam abertos aí para a gente apresentar as pessoas, né, e não são abordados no curso, então a gente vai começar a aperfeiçoar o conhecimento da comunidade técnica aqui no nosso estado, né? Então, imagino que muitos aí já conhecem a MindWorks, mas é uma empresa aí que está há mais de 14 anos no mercado, né? Tem filial no Espírito Santo e em Campinas, né? E aí tem uma forte atuação, todos os capixabas praticamente já conhecem aí a MindWorks, né? Cliente aí, né? Os grandes clientes aqui do nosso estado têm aí relacionamento com a MindWorks diretamente, né? Tanto o setor privado quanto público. E ela é uma parceira Microsoft Gold, né? Então ela é o topo aí dessa certificação em questão de parceria e ela pode colaborar aí com vocês, principalmente nessa área de aprendizado, né? Recentemente a Fabiola está online aí também, que é responsável por treinamentos na MindWorks e recentemente foi considerado um dos melhores centros, né, de treinamentos da plataforma Microsoft, tá? Bem, nós vamos falar aí hoje, né, o nosso tema. A ideia é que seja uma série de webcasts, então eu dei o nome de Vida de DBA, né? A gente vai procurar abordar sobre conhecimentos mesmo que ficam pendentes no dia a dia do DBA e é para um problema recorrente, o dia a dia do DBA SQL, o que ele tem que fazer, o que ele tem que se preocupar, tá? Hoje a gente vai falar sobre as Dynamic Management Views and Functions, né? Que são views de gerenciamento do SQL Server, poucos conhecem, né? Então, vamos nivelar esse conhecimento, falar um pouco delas, apesar de que é um tema bastante grande, né? Mas vamos dar uma ideia para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ir caminhando aí no dia a dia, evoluindo nesse conhecimento, tá bom? Bem, sobre mim, meu nome é Vitor da Silva, né? Hoje eu trabalho aí no meu dia a dia na Accentro como DBA, né? Database Administrator, atendo grandes clientes através da Accentro. Também tenho uma consultoria independente, através de uma empresa minha mesmo, né? E aí alguns clientes do estado até fora a gente pega através dessa consultoria e tenho a honra aí também de estar junto da MindWorks aplicando em cursos, né, da área de SQL Server, que é o meu foco em questão de carreira. Trabalho com Oracle, DB2, SQL Server principalmente, né? Tenho certificação em DB2 e também tenho as certificações na área de SQL Server, além da certificação que aí é a maior para mim, que é a de instrutor, né? Bem, mantenho esses sites. Quem quiser me procurar, aí estão os meus contatos, né? Pode me contactar através desses sites, no LinkedIn, no meu site também.
ou eu mantenho essa comunidade no Facebook, que é SQLES, e aí convido a todos que quiserem participar dessa comunidade, porque a ideia é aparecer alguma vaga de SQL Server, eu tenho postado lá, esse evento mesmo, eu já postei lá, então fica aí o convite, né, de vocês participarem. E aí tá meu e-mail, se alguém precisar de alguma dúvida ou tiver querer essa apresentação também, a gente vai estar sem problema disponibilizando para vocês, tá bom? Bem, a agenda aí, nós vamos falar sobre o tal do talento, né? Então, é a grande frase que nós no dia a dia escutamos: talento, e agora? Né? Depois vamos falar sobre o que são as DMVs, os tipos de DMVs que nós temos. Lembrando que DMV, eu sempre vou estar falando DMV, e DMV é Dynamic Management Views, tá ok? E aí vamos falar sobre as 4 principais tipos de DMVs. Nós temos várias, eu vou mostrar, mas as principais que vão salvar o dia a dia de vocês são essas 4 aí, né? As DMVs de execução, I/O, índices e sobre o SQL Server, o sistema operacional do SQL, tá bom? Bem, quem nunca ouviu essa frase, né? Talento. Eu imagino que quem aqui é DBA ou quer ser DBA, né? Com certeza tem o sonho aí de ouvir essa frase. Alguém chegar e falar: olha, Vitor, meu sistema talento é o banco de dados e o que você pode ajudar a gente, né? Bem, no dia a dia é capaz de vocês recorrerem a ferramentas de terceiros. Então, com certeza você tem alguma ferramentinha, empresas de vocês pode ter, né? Essa como o SQL Sentry ou o Spotlight, ou também, né? Essa daí outra que é o Spotlight, uma outra versão, tá? Eu imagino que quem tem a oportunidade, que a empresa investiu em algum tipo de ferramenta, é um grande avanço aí para vocês, né? Mas eu imagino que nem todos tenham ferramentas de SQL Server e quando aparece esse tipo de situação, talento, essa frase, né, fica um temor assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Porque realmente é um pouco de se assustar, você imaginar que toda empresa, né, todos os dados da empresa estão sobre a sua responsabilidade e você ouvir aquelas histórias de não está emitindo mais nota fiscal, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, é de assustar, né? Então, essa daí é uma outra ferramenta também da Redgate, né? Eu particularmente gosto muito dessa ferramenta, mas essas ferramentas eu tenho fico um pouco atrás dessas ferramentas, né? Por quê? Não estou criticando a ferramenta, mas eu acho que o DBA, e é isso que a gente vai tentar evoluir aqui agora, né? A gente tem que ter uma linha de raciocínio, temos que saber por onde começar. Então, é essa a ideia do webcast, que vocês saibam por onde começar e não ir para essas ferramentas que normalmente, gente, você chega, pega uma ferramenta dessa, tá tudo vermelho, por onde você começa, né? Então, às vezes, um problema que você vai atirar ali, né, em um problema que aquilo ali não é um alerta mesmo, não é um problema, você vai acabar se confundindo, perdendo tempo, tá? Então, essas ferramentas são boas, eu imagino que depois que você estabilizou o seu ambiente, conhece ele, tem uma maturidade, você implementa esse tipo de ferramenta para só manter mesmo o seu ambiente, tá bom? Então, talento, né? Eu não espero que vocês comecem por essas ferramentas, que vocês tenham o conhecimento técnico para evoluir, entrar dentro do SQL Server, tá bom? E aí, gente, fica uma frase, né? Eu até brinco com os meus alunos dessa frase que o Jesus disse aí, né? Bem, meu Deus, o que eu faço? Então, Jesus tinha um conselho lá que eu falo para os meus alunos. É um pouco uma brincadeira, mas ele dizia assim: errais não conhecendo as escrituras. Pessoal, nós trabalhamos com SQL Server, nós temos que conhecer o SQL Server. Não podemos ir por ferramentas, tá? Ferramentas que você acaba ficando perdido. Nós precisamos realmente conhecer as escrituras e saber ali o que está internamente no SQL Server. Então eu recomendo que vocês leiam as documentações,
façam treinamentos, tá? E aí a gente vai aprofundar aí agora nessas escrituras, né? O que o SQL Server tem, que ele mesmo já tem, e eu não sei, né? É isso que a gente vai ver agora. Então, o que são as DMVs? As DMVs, elas foram lançadas no SQL Server 2005, tá? Lembrando que DMV é Dynamic Management Views, ou seja, visualizações dinâmicas, né, de gerenciamento, tá? Elas fazem parte disso que a Microsoft apelidou de Dynamic Management Objects, ou seja, os DMOs, né? Então, os Dynamic Management Objects, eles fornecem informações sobre tudo no SQL Server. Então, antes do 2005, a gente tinha uma carência muito grande em questões de metadados. A gente não sabia qual era o data file mais lento, não sabia qual era exatamente, né, como é que estava a organização das páginas dentro do SQL Server. Havia uma série de questões internas que nós não sabíamos. Exemplo, quanto que eu estou usando de memória no SQL Server? Eu estou usando 20 GB, mas beleza. Desses 20 GB, quanto é para cache de objetos, como Store Procedures? Quanto que é para cache de execuções? E etc. Então havia uma nuvem negra assim, onde a gente não sabia o que exatamente estava acontecendo até o SQL Server do 2005. No 2005, a Microsoft, na prática, né, ela reescreve o SQL Server, reescreve completamente. Então, em aspectos internos, o SQL Server 2000 e o 2005 completamente diferentes. Do 2005 para frente, a Microsoft vem evoluindo isso. E a grande evolução, pessoal, são esses Dynamic Management Objects. A Microsoft inicialmente criou esse projeto, né, as DMVs, como se fossem views, certo? Para a área de suporte dela. Então era uma coisa que não ficaria aberta ao público. Para ela, por exemplo, Vitor está com problema na empresa dele. Eles entrariam através desses objetos que estariam escondidos e extrairiam todas as informações sobre o ambiente. Então eles saberiam, o problema é esse, o seu disco está lento, você tem um data file aqui, você tem um índice que sofre mais gravação do que leitura. Então todas essas respostas eles encontrariam. Só que isso foi uma coisa tão boa e graças a Deus, né, eles não prenderam essa informação. Então ficou público. Hoje a gente tem acesso a elas, as DMVs. Bem, DMVs são os objetos chamados de views, né? As views a gente chama de DMVs e as DMFs são os objetos que são executados como funções. Porém, a gente resume aqui chamando sempre de DMVs, tá bom? Então, inicialmente, começou em 2005, tá? Ok. Então, hoje, as DMVs, né, elas estão em constante evolução. E a Microsoft, no SQL Server 2014, hoje nós temos 166 views, né? Essas views vão falar sobre tudo no SQL Server, sobre o que está lento, o que cada um está executando dentro do banco de dados, né? Qual é o plano de execução da query, o que o cara está fazendo, né? Como é que o SQL está processando essa query. Então, tudo a gente tem detalhadamente no SQL Server através das views dinâmicas. Ok? Hoje são 166 objetos e temos 34 funções e 166 views. Tá? Como eu disse aí, as informações apresentadas pelos DMOs são baseadas na carga de trabalho da instância. Então, as views dinâmicas, né, elas apresentam toda a carga do servidor, ok? Se o seu servidor está online há um mês, tá ok? Ele vai ali ter um acúmulo, né, de informações em relação a esse período. Então, todo o histórico, normalmente, a gente vai ver, é baseado no tempo de execução que o servidor está no ar. Tá? Então, ele é um histórico ali da carga de trabalho. Então, em alguns momentos, talvez seja necessário você ter procedimentos que você reseta, né, os dados dessas views, porque você vai fazer um trabalho ali pontual e vai precisar, tá bom? Ok. Quem quiser ver todas as views aí no SQL Server, pode dar um select na sysobjects do master, e aí as views, né, começando aí com DM alguma coisa,
tá? Aí ele vai listar todas as DMVs que o SQL Server tem. Aqui para ver a quantidade, né? Que quem for usar 2008 tem uma quantidade, tem menos views, né? Quem for usar um 2012 já tem mais um pouquinho. Sempre a Microsoft tá evoluindo nesse sentido, tá bom? Ok, então. Bem, as views dinâmicas, tá? Elas são divididas em dois escopos. Então, nem todas as views você consegue. Tem views que você tem uma visualização só para aquele banco de dados ao qual você está conectado, ou tem algumas views que elas trabalham no escopo do servidor todo. Então, você tem uma visão geral, né? Isso você vai com o tempo, vai acostumando, mas é importante saber que algumas têm o escopo de você visualizar como um todo, no servidor como um todo, ou tem outras que você consegue ver só a nível de banco de dados, tá ok? Apesar de que algumas também apesar dela ser a nível de banco, né, tem um escopo de banco de dados, você consegue ver todos os bancos de dados ao mesmo tempo também, tá? Isso aqui é só uma questão conceitual. Nessa tabelinha aí a gente vê, ó, quantas são os grupos, né, de views dinâmicas que nós temos. Então, para quem quer saber, está trabalhando agora com Always On, né, a parte de alta disponibilidade. Eu quero ver aí alguma coisa sobre o Always On, como é que está minha alta disponibilidade, né, meus grupos de alta disponibilidade. Você vai ver e vai ter uma série de views nesse grupo. Você vai ter as Change Data Capturing, Change Tracking, que é a parte de você extrair dados, né, de maneira incremental. Para quem trabalha com Common Language Runtime, então vai querer saber alguma informação, como é que está a questão de compilações de pacotes, né, em .NET, por aí vai. Para quem tem muito Database Mirror. Então, tá vendo? Ó, são várias categorias que nós temos. E aí eu listei as principais, né? E dentro dessas principais a gente tem uma porrada de views ali também, tá? Mas as principais são as de database, execução, index. Então quem quer saber, eu quero ver quais os índices estão faltando na minha base. Então você vai ver esse grupo aí de views, né, que estão lá nesse grupo de índices, tá bom? Para quem está com problema de I/O, eu acho que meu banco de dados ele é lento, tem algum data file que pode estar muito devagar, eu queria ver essa latência no disco, você vai ver aí, né, as views nesse grupo de I/O. Temos o SQL Server OS, que é o sistema operacional do SQL Server. Vou fazer uma janelinha aí. O que acontece? O SQL Server OS, no 2000, a gente não tinha um grande problema do SQL Server 2000, pessoal, era que ele não tinha exatamente alguém que gerenciasse ele. Exemplo, quando havia um problema de lock, uma situação de lock no SQL Server, no 2000, ele jogava isso para o Windows. Então, quem era o tomador de decisão? Quem vai morrer nessa sessão? Quem eu vou matar? Quem decidia isso era o Windows. Outro caso, preciso de mais memória. Se o SQL Server precisasse de mais memória, ele falaria para o Windows e o Windows priorizaria entre dar mais memória para o SQL Server ou para um antivírus, por exemplo. Então, o SQL Server 2000, eu imagino que muitas pessoas já passaram por situações aí bem complicadas, né, de o servidor travar, havia muito problema de lock, etc. A Microsoft, no 2005, naquela ideia de reescrever o SQL Server, ela pega e escreve um sistema operacional. Então, para quem não sabe, dentro do SQL Server hoje em dia nós temos um sistema operacional, tá? Ele é quem domina o Windows. Então, ele que determina, eu preciso de mais memória, e ele vai mandar no Windows. Então, ele não é mais mandado, né? Ele manda no Windows. Ele manda no sistema operacional. Então, é importante a gente conhecer o sistema operacional do SQL Server, né? E lá dentro a gente tem várias informações muito interessantes, tá bom? Em questão de como está sendo usada a memória, como está sendo usada a CPU e etc, tá? E o mais importante também, não menos importante, é entender, né, as transações que estão ocorrendo no banco de dados. Então a gente tem várias views que a gente consegue visualizar essas informações sobre as transações, tá? Então hoje são 21 grupos, né?
de views dinâmicas, e dentro desses 21 tem aqueles 200 objetos de views dinâmicas que a gente consegue consultar no banco de dados. Tá? Todas essas views, elas sempre começam com sys. Tá? Então, você quer começar a trabalhar com essas views dinâmicas, você vai dar aí um select asterisco from sys.dm underline alguma coisa. E aí, se você for olhar no seu SQL, começa a aparecer um monte de view. É claro que você vai precisar de ler alguma coisa, né? Começar igual aqui nesses slides a gente vai apresentar, para entender o que é cada view, tá bom? Bem, então entrando detalhadamente aí em cada grupo, nós temos as views dinâmicas em relação a execuções. Então eu separei aí 6 views, né? 6 views que são, eu considero as mais importantes, né? E alguns livros também consideram que são as mais importantes de vocês conhecerem. Então, por exemplo, a sys.dmexec.connection, né? Então, para quem quer retornar informações sobre as conexões, né? Quem está conectado na instância, o detalhe de cada conexão, vai dar um select nessa sys.dmexec, então, que é o grupo, né? E aí a connection é quem está conectado. Nós temos também as exec session, né? Que retorna uma linha por sessão autenticada no SQL Server. Tem uma exibição aí, né? Mostra várias informações de todas as conexões que estão ativas, né? E até tarefas internas do SQL Server. Então, por exemplo, qual usuário, os usuários estão vindo de quais IPs, né? Então você chega ao nível de saber qual é o IP do usuário que está conectado no SQL Server. Qual é o programa que esse cara está usando? Então você consegue entender o seu ambiente, né? Quem está conectando, de onde está vindo e etc. Exec request, né, mostra aí as requisições realmente que estão ocorrendo no banco. E aí você vai juntando uma com a outra, por exemplo, junta a SQL requests, né? Desculpa, a exec requests com a exec SQL text, então você já vê o que o cara está mandando para o banco, né? Qual é a query dele? Esse cara está fazendo um insert, esse cara está fazendo um select, né? E essa daqui para mim que é uma das views mais interessantes, né? Que é a exec query plan. Para quem não sabe, você pode não só ver o plano de execução de uma sessão que está rodando no banco, como se essa sessão, esse SQL ficou no cache do SQL Server, você consegue extrair isso. Então, mesmo depois, você pode pegar as top queries, as queries que mais degradam o seu ambiente, e ainda gerar o plano de execução disso. Tá bom? Bem, então vamos ver alguns exemplos aqui. Pessoal, alguma dúvida até aqui neste momento? Quem tiver alguma dúvida aí pode estar mandando via chat, né? Ou então fazendo a perguntinha aí mesmo pela ferramenta, tá bom? Bem, aí tá uma query, né? O que é essa query, pessoal? Essa é para a gente identificar os usuários que estão conectados, tá? Então, de onde e quais os aplicativos esses usuários estão usando. Então, olha só que legal. Dando um select aí, né? Vocês podem visualizar aí na sys.dm exec session e fazendo um join com a exec connection. Olha só que legal, a gente consegue ver quais os aplicativos estão sendo usados, né? Então tem um programa aqui, Sigo, tem um MySDK aqui. Esse cara está vindo de uma conexão do IP tal, né? Quem é o usuário está conectado, quantas conexões esse usuário tem dentro do banco de dados, tá? Então é bem interessante aí porque mostra detalhadamente de onde está vindo as conexões, né? Quais são os IPs, quais são as conexões locais, tá? Isso é legal porque você pode tá com problema lá no seu ambiente, você identifica qual é que um usuário está destruindo a sua instância, né? Então você consegue pegar o IP dela e acessa a máquina do usuário e ver o que ele realmente está fazendo ou faz algum trace, alguma coisa assim, né? Esse é um exemplo aí, né, de uma informação bem detalhada em relação às
sessões que estão conectadas no seu banco de dados. Tá? Um outro exemplo, e aí a query fica um pouquinho mais complexa, mas não tem mistério não, né? Ela está aí, ó, juntando a DM exec request, ó, você passa para essa query, para essa view, né? Desculpa, para essa função, um SQL plan handle. Então vocês vão visualizar lá nessa view DM exec request que ela tem uma coluninha chamada SQL handle. O SQL handle, pessoal, é assim, toda requisição que ocorre no banco de dados, o SQL Server gera esse handle. É um identificador da query. Através desse handle, você consegue, capturando ele, você consegue gerar o plano de execução da sessão, né, dessa requisição. Então, você consegue saber detalhadamente o que está acontecendo no banco de dados. Então, essa combinação aqui, ó, dessa coluninha SQL handle com essa view DM SQL test, ela é fundamental, né? E aí, ó, fazendo esse select, o resultado é esse aqui. Olha só que interessante, né? A gente consegue ver o tipo de lock que está tendo. Um lock a nível de página, a nível de objeto, né? Se é um lock exclusivo, se é um lock compartilhado, tá? Há quanto tempo esse lock está rolando dentro do banco de dados, né? Qual é e aí tem uma diferença, né? Para quem não sabe, você tem o batch, ok? Então, você tem um batch e você tem o statement. Bem, o que é isso? O batch, no SQL Server, você mandou uma série de comandos, né? Então, a gente vai lembrar lá, mandei um insert, depois um select, mandei um update, mais um select e dei um go. Beleza. Esse bloco de comandos, ele é chamado de batch, ok? Então, toda vez que a gente vê um batch, é o bloco de comandos. Eu mandei uma série de comandos para esse SQL Server executar. Então, tem o batch e o statement. Por quê? O batch é uma série de comandos. O statement é em qual passo, né, ele está executando. Então, apesar de que aqui havia uma instrução apenas, né, o batch era só esse insert, então o statement também é esse o insert, né? A gente consegue visualizar aqui claramente o lock acontecendo, né? Essa seção aqui 73 e a 70 e quem está bloqueando ela, né? Então essa seção 73 está sendo bloqueada pela 61, né? E assim vai. Então a gente teria que matar aí essa seção 70 aí realmente, né? Que é o problema, tá bom? Tá. Então essa mostra, né, quem está bloqueando o quê? Ó, você vê aqui que o insert book, né, está sendo bloqueado pelo comando SQL insert into, né? E esse daqui, esse SQL Server insert book está sendo bloqueado pelo SQL count, que é o caso aí que teria que matar realmente, né? Bem, um outro exemplo aí, eu imagino que, não sei se alguém já trabalhou com isso e já viu, né? Mas a gente consegue chegar a um nível hoje em dia no SQL Server de saber qual é o meu banco de dados que mais utiliza CPU. Então, ó, essa query aí demonstra claramente que nessa instância, né, quem mais demanda de processamento é o banco de dados do Report Server, que vem aí com 62% de utilização da CPU. Então, esse banco de dados ficou em tempo, né, de processamento já aí a quantos milissegundos, né? Depois vem esse banco com 36% e os outros são realmente insignificantes. Mas a gente consegue ver claramente, né? Se você tem um gargalo de CPU, você vai querer saber, então se a gente está demandando muita utilização de processamento, quem é que está demandando mais? Então, com essa query, né, você consegue responder essa pergunta aí que o seu chefe pode fazer para você. E aí é uma query bem tranquila, né? Lá na exec query stats, você consegue fazer select e saber qual é o banco de dados que mais demanda CPU, mais demanda processamento. E aí você pode responder fácil essa pergunta, tá? Então, é um exemplo aí de utilização de CPU versus o banco de dados que mais consome, tá bom?
Ok. Então, essa aí é uma demonstração que muita gente quer saber, né? Quais são os tops SQLs. Então, pessoal, fazendo essa query bem tranquila aqui, ó, vocês podem copiar aí depois, ou então eu posso mandar esse slide. Essa query vai salvar a vida de vocês. Por quê? Ela mostra o SQL top, né? Quais foram as queries, ok? Que mais demoraram para ser executadas no banco de dados, tá? Então aqui, ó, esse total worker time, né, demonstra quantas vezes o tempo, né, que ela demorou no total para ser executado. Aqui a gente tem um mínimo, né? Então teve uma execução que demorou 0, né? Não demorou nada. Outra demorou 18, né? O máximo foi 18. Ela já foi executada em 91 mil vezes, né? Então, para quem não sabe, o SQL Server, tá? Toda execução que você faz no SQL Server, então mandou um select, né? A hora que esse select você mandou ele é avaliado, né? Se está escrito corretamente, é otimizado, é executado e é mantido em cache. Então toda query que você roda, o SQL Server mantém em cache. Se você executar a mesma query novamente, ele não vai gerar outro plano de execução, ele só vai reaproveitar aquele plano de execução que está em memória. Então, por isso que a gente vê isso aqui, ó. Essa query que está mantida em cache, tá? Ela foi executada em 91 mil vezes. Então, ela foi a que mais ficou em tempo de trabalhando aí, o SQL ficou trabalhando com ela. Então, 2.874 milissegundos aí, se eu não me engano. Tá? Beleza. Pegando essa coluninha aqui, Query Plan, olha só que legal. Que ela vem lá, né, dessa view aqui que é Exec Query Plan. Novamente passando o Plan Handle, né? Pegando essa coluninha, olha só que legal, mostra o XML, tá vendo? Se você clicar nesse XML, então, ó, ele vai mostrar o plano de execução daquela query. Então, primeira coisa que essa query que te diz, né? O resultado dessa query te diz. Você não precisa adivinhar qual é a query que mais demora dentro do seu banco de dados. Isso é a primeira coisa que você não precisa sair procurando, ficar lá dando F5 no ActiveMon para saber o que mais demora no seu banco. Isso já está dentro do SQL Server. Você apenas não sabia, tá? Isso fica em cache dentro do banco de dados, então você consegue identificar, opa, eu sei qual é a query mais top. Deixa eu ver o plano de execução dela. Então você vai vir aqui, vai clicar nesse XML, ao clicar ele vai abrir essa tela. E aí você, né, vai avaliar, poxa, 97% da execução está nessa leitura desse índice clusterizado, né? Então, poxa, eu vou otimizar isso. Só que, olha só que legal, se você tiver sorte, se o SQL Server for bonzinho você ainda pode, ele já pode estar falando assim, ó, o plano de execução é esse, mas, cara, cria esse índice aqui, ó, aí ele vai aparecer isso aqui para você. Normalmente as queries mais degradantes, o SQL Server já gera uma sugestão de índice. Isso poucas pessoas sabem, isso já está lá no SQL Server, tá? Então, ó, ele vai sugerir para você, ó, tem um índice faltando, seria bom você criar. Se você criar ele, o impacto, né, em relação à melhoria dessa query vai ser de 98%, pessoal. Imagina então, hein? Você tem uma query lá que roda em 10 minutos, você melhorar isso em 98%, né? Então, é muito, muito bom mesmo. Isso que o SQL Server oferece. Então, você vai vir aqui em cima e vai clicar, ó. Cara, me mostra aí os detalhes sobre esse índice que está faltando, né? Ou você poderia clicar no Edit Query Text para ver a query realmente. Mas clicando aqui no Missing Index Details, olha só que legal. O SQL Server vai deixar já prontinho para você o comando de criação do índice. Então você só vai pegar, vai nomear esse índice, vai dar o nome lá do padrão da sua empresa, IDX, alguma coisa,
dá F5, está criado o índice, você resolveu o problema nessa query aí que mais demorava para ser executado no SQL Server. Então, pessoal, é sensacional mesmo essas views dinâmicas. Existem informações aí que a gente não tinha no 2000. Nós já estamos chegando aí no 2014, né? Já estamos com SQL Server 2014 e até hoje DBAs não conhecem o poder, né, que o SQL Server tem internamente em relação às informações de metadados, tá bom? Então procurem mesmo conhecer essas queries, né, essas views dinâmicas, porque tem muita informação legal lá dentro. A gente tem mais alguns slides, deixa eu só ver aqui se tem alguém escrevendo. Bem, estão perguntando aí se as queries são interessantes. As queries são interessantes. Você vai disponibilizá-las depois? Sim, pessoal. A apresentação aqui a gente vai demonstrar, vai não só estar mostrando, né? Mas depois vocês podem me mandar um e-mail e aí eu mando a apresentação para vocês. E até outras sugestões de queries também, tá? Bem, continuando então. Acho que o Rodolfo. Rodolfo, você está com a mão estendida aí, pode fazer uma pergunta e eu leio aqui ao final, tá bom? Ou então ao final a gente abre aí para se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Bem, continuando. As DMVs em relação a I/O. Então, a primeira demonstração que eu quis mostrar é em relação ao quê? A execução, né? Como é que está o seu SQL Server? Como é que estão as sessões? O que está acontecendo lá dentro? Beleza, o que os usuários estão fazendo, certo? Um outro problema muito grave que a gente identifica, e eu sinceramente vejo como um problema silencioso, né? Ou seja, é aquele probleminha chato que você não encontra tão fácil, não é aquela query, poxa, essa query está tudo certo, mas o SQL Server está lento, não sei o que está acontecendo. E isso aí normalmente é o dever de casa que o DBA não faz, né, que é avaliar a infraestrutura dele, se está lenta ou não, né? O dever de casa dele é o que? Manter a infraestrutura do SQL Server boa. Agora, as queries vai depender do programador ou algo assim, mas essa infraestrutura é importante o DBA conhecer. Então, um grupo que eu separei foi as DMVs de I/O. Então, nós temos, né, a SysDM Partition Stats, né, que retorna utilização em disco, né, estatísticas, tipo, quantas linhas essa tabela tem, qual é a quantidade de páginas, uma série de informações internas. Nós temos a DB Index Physical Stats, que retorna informações sobre os índices, né, estatísticas sobre os índices, não clusterizados e os clusterizados. Então ela vai falar qual é o tamanho do índice, qual é a fragmentação dele, ok? Uma série de informações relacionadas aos índices. Bem, outra view aí que eu gosto bastante é a DMIO Virtual File Stats. Essa daqui é sensacional, porque ela fornece aí estatística, né, sobre como os dados do arquivo de dados estão sendo utilizados. Então é muito bom para você identificar problemas de I/O. Então esse datafile está lento. Poxa, esse arquivo do banco de dados sofre muita leitura. E eu estou num disco, né, otimizado para gravação. Então, não, vou conversar com o meu colega da infra. Vamos mover esse disco, esse datafile, né, para um disco mais rápido para leitura, porque tipo, 98% da operação dele é para leitura e não para gravação. Então é muito importante você conhecer isso dentro do seu ambiente. Então, como é que é os seus datafiles, né, se comportam? Como é que os arquivos de dados se comportam? Então é muito importante você conhecer essa view. Eu gosto, sinceramente, muito dela, né? Nós temos o I/O Pending, I/O Request. Então você, quando dá um select nessa view, a I/O Pending, I/O Request, você tem que rezar, né, para que não apareça nada. Se aparecer alguma coisa, pessoal, é porque o seu sistema de arquivos, né, o seu disco, ele está realmente lento, está realmente com problemas, tá? Então, se você fizer um select nessa view aí, você fez um select, demorou mais, tá fazendo select, né, por várias vezes, você tem lá uma pendência de I/O,
por mais de 10 segundos, mais de 1 minuto, pode ter certeza que seu ambiente está com problema grave de I/O, tá? E para quem quer saber o tamanho, como é que o TempDB está trabalhando, né? Internamente, quanto de espaço ele está usando, você tem essa view aí que é a DB File Space Usage, tá? Que também, né, o TempDB a gente pode fazer um webcast aí sobre ele, que tem muita coisa para falar sobre o TempDB em questão de otimização, né? E é algo realmente que o pessoal deixa a desejar no SQL Server, não se atenta a isso daí, tá ok? Então vamos lá. Então, nessa demonstração, né, primeira coisa que é importante você saber no SQL Server, no seu banco de dados, né? Isso aí é dever de casa do DBA, tá? E aí você faz isso dando um join lá, né, com a sysobs, sysindex, sysstats e, por fim, as dmdb partition stats. Essa select, se você fizer, ele vai retornar dessa forma aí para você, né? Olha só que legal. Ele diz qual é o seu objeto, o nome do seu objeto, que tipo ele é, né? O índice relacionado ao objeto. Então, quando que essa estatística foi atualizada, tá? Temos aí, então, ó, focando aí, quando que a estatística foi atualizada, a quantidade de linhas que esse índice tem, ou seja, a estatística tem, né? Então você sabe aí, ó, que essa tabela, né, dentro desse índice clusterizado, você tem mais de 389 mil linhas, né? Como é que está a utilização de páginas dentro desse índice, tá? Então, pessoal, saber se a estatística do seu banco de dados está atualizada ou não é dever de casa do DBA, é vida de DBA, é ver se a estatística está atualizada. Se não tiver, pessoal, atualize, né? O comando é bem simples, é update stats. Se você der um update stats na tabela with full scan, você já atualiza a estatística de toda a tabela, tá? É importante você fazer isso e essa estatística, dando só um adendo aí, né? Para quem não tem rotina de atualização de estatística, recomendo fazer, né? Não deixe aquele parâmetro lá, pessoal, auto update stats, marcado assim. Se você tem um ambiente muito grande, um banco de dados com muito volume, né, de transação, aqueles parâmetros auto update stats e auto create stats é para banquinho pequeno. Banco grande, o DBA tem que assumir essa responsabilidade de atualizar ou não as estatísticas. Então não deixe aqueles parâmetros lá auto update stats e o auto create stats habilitado. Desmarca isso. Cria uma rotina de atualização da estatística. Eu particularmente, para ambientes grandes, eu atualizo minhas estatísticas aí de uma vez por semana. Não precisa ser todo dia, depende do caso, né? Mas normalmente o que eu visualizo você não precisa atualizar a estatística todo dia, né? Você pode fazer uma atualização boa, né? Num domingo, por exemplo, e a atualização boa que eu digo é a atualização de estatística com full scan, ok? Anotem isso, com full scan. Você faz essa atualização, ela é uma atualização de estatística completa, contrário ao que o SQL Server faz no default. Se você deixou o auto-update habilitado, o SQL Server não faz uma estatística, não atualiza a estatística por completo. Então, ela é uma estatística estimada. Então, ele analisa 10% da sua tabela e fala assim, se essa tabela tem 100 mil linhas, eu imagino, então, que em 100% ela tem 1 milhão de registros. Só que pode ser que não seja isso, né? Então, você vai ter péssimos planos de execução no seu banco de dados por causa que o SQL Server fez uma atualização, esse auto-update estatística ele faz por estimativa e não completo, ok? Então, esse é o primeiro problema do auto-update stats. E o auto-create stats, também ele cria, né, estatísticas aí, não é legal isso. E primeiro, em segundo lugar, né, ele cria estatísticas só para uma coluna, ele não cria para várias colunas, né? Então o auto create estatísticas, ele cria estatística por coluna e não uma estatística de várias colunas. Então isso aí
não é legal também. Além disso, o Auto Update Stats, ele é extremamente aquele tipo de problema silencioso, né? Que você tá lá no meio do dia, 3 horas da tarde, alguém fala assim, caramba, Vitor, começou a ficar tudo lento, as execuções do nada ficaram ruins. Por quê? Simplesmente o SQL Server não tem horário, ele diz, vou atualizar a estatística agora. Ele atualiza, muda os planos de execução tudo para ruim, porque ela não é uma atualização de estatística completa, e aí você está vendido dentro da sua empresa. Tá? Então, atualize a estatística por completo, com full scan. E para vocês saberem se a atualização da estatística ocorreu ou não, né, quando foi a última vez que você atualizou, você pode dar um select aí nesse ambiente. Então você vai olhar, opa, estou com um problema aqui na minha mão. Será que minhas estatísticas estão atualizadas? Dá esse select lá que você vai ver se está ou não. Tá? Bem, meus índices estão fragmentados? Como é que a gente visualiza isso? Faz esse select aí na DMDB Index Physical Stats, tá? Aqui eu botei Limited para que fosse mais rápido. Mas se você quiser uma análise de fragmentação completa, você altera isso aqui para Detailed, né? De detalhado em inglês, tá? Aí ele vai dizer para você isso aqui, ó. Olha, o índice seu PKTB imagens, né, tá fragmentado em mais do que a média de fragmentação dele é 29%, né? A quantidade de fragmentos são 1.539 e você tem 4.469 páginas, tá? Beleza. Em relação à fragmentação de índice, nós temos 2 pontos. Quando é que eu reconstruo o índice e quando é que eu reorganizo o índice, tá? E aí a Microsoft diz o seguinte, pessoal, não vai nessas de blog, não. É o que eu digo. Errais por não conhecer as escrituras. Entra no site da Microsoft, procura saber o que eles dizem. A Microsoft diz o seguinte, de 5% a 30%, você só reorganiza o índice. Você não precisa reconstruir ele, ok? Maior do que 30%, então você faz o rebuild dele. Então você realmente reconstrói o índice. Se você tiver a versão Enterprise, você pode fazer isso até online. Ok? Então você não tem nem mesmo indisponibilidade do índice. Tá bom? Bem, outra coisa que é lenda, né? Nos bancos de dados. Eu vejo muita gente fazer o seguinte: faz o rebuild dos índices e depois faz atualização de estatística. Não precisa. Rebuild é uma coisa. Quando o rebuild acontece, pessoal, automaticamente o SQL Server ele atualiza essa estatística. Então, por quê? Uma estatística está diretamente relacionada ao índice. No momento que você reconstrói o índice, você reconstrói a estatística. Então, eu já vi gente aí ter rotina de rebuild e atualização de estatística rodando uma atrás da outra. Isso é um erro, tá? Não precisa fazer, tá? É só no início do mês você faz rebuild e durante a semana, uma vez por semana, você faz a atualização de estatística. Com certeza aí já é mais o suficiente, né? O básico, pelo menos. Depois você vai melhorando isso, talvez fazendo um dia sim, um dia não, e aí você vai ver conforme a volumetria do seu banco de dados, tá? Bem, essa daí é outra view que eu gosto demais, né? Que é o quê? Meu disco está lento. Vocês já pararam para pensar que será que sua query, né, está lento? Não seria problema no seu file system, no seu disco? Será que a sua storage não está lenta, né? Como é que está o seu disco? Então, essa view aí, essa combinação de select, tá? Ela te responde isso muito fácil, né? Então, fez esse select, ele vai te dizer isso aqui, pessoal. Olha só que legal. Olha, o seu disco 2 pontos, a latência para a leitura dela é de 8 milissegundos. E para a gravação é 22 milissegundos. Você tem uma latência aí de 11 milissegundos. Olha, quantos bytes em média você lê, quantos bytes em média você grava e quantos bytes, né, você transfere aí dentro do seu banco de dados. O Greenberry, que é uma das referências de SQL Server, tá? Ele diz o seguinte:
de 20 a 25 milissegundos de latência, você tem problema. Você pode estar tendo um problema. Então, por exemplo, aí, ó, em questão de leitura, eu tenho 8 milissegundos, beleza. Meu disco não é bom para leitura, mas para gravação, ó, ele está deixando a desejar, tá? Então ele está começando a ter um sintoma de problema. Ele tem 22 milissegundos de latência. É claro que tudo vai depender do seu hardware, se isso te atende ou não, mas se você vê aí latências de 100 milissegundos, que eu já vi 200 milissegundos, você não tem o que fazer, certo? Você vai falar, ó, essa infraestrutura ela é ruim, porque mais de 100 milissegundos é absurdo já. Greenbelt joga isso para 20 a 25 milissegundos, né? Mas mais do que 100 já é problema mesmo, tá, pessoal? Então façam esse select, dá uma olhadinha no ambiente de vocês como é que tá. Tenho certeza aí que vocês vão ver coisas legais. Vão ver, meu ambiente tá legal, tá tudo certo, ou opa, preciso melhorar aqui, né? Então tá. Essa é uma visão geral, né, de como é que estão os seus discos. No meu caso eu tinha um disco só, tá? Se vocês tiverem mais, ele vai mostrar aí para cada disco, tá? Beleza. Então você vai ficar com aquela dúvida: será mesmo que é meu disco que está lento? Então você pode, se você tiver na dúvida, faz esse select aí, ó, na DM IO pending IO request. Essa query vai te dizer isso aí, ó. Cara, o seu banco de dados, ó, tem várias pendências de IO. Ou seja, o SQL Server falou assim: Windows, lê esse arquivo aqui. Só que quando ele foi ler o arquivo, né, ele ficou muito tempo esperando essa leitura. Nesse caso aí, ó, 80 milissegundos, 79, 58 milissegundos. Então ele diz, ó, cara, eu estou pendente, esse comando não terminou ainda porque existe uma pendência com o disco de leitura, né, ou de gravação. Então esse select, ele é extremamente fundamental. Então se você ficar fazendo dando F5, ficar vendo isso aí agarrado por muito tempo, o problema não é com você, certo? Separar o trigo do joio aí, né? Olha, eu não tenho o que fazer. O meu disco está lento. Não é o responsável pela storage, né, ou pelo sistema operacional vai ter que dar conta de por que esse disco está lento dessa forma. O que você pode fazer é talvez identificar, opa, eu estou tendo muita leitura nesse disco que é voltado para gravação, então realmente eu vou ter uma latência um pouco maior, então eu tenho que mover, né, esse meu banco de dados ou esse datafile para um disco mais voltado para a leitura e não para a gravação como ele é. Isso vai ficar da consciência de você, mas essa query vai te dizer que você realmente está com um disco mais lento. Tá bom, pessoal? Continuando, ó, então aí um foco aí, né? O IO Pend significa que o SQL Server, no momento que ele rodou essa query, ele realmente ainda estava com uma pendência de IO a partir do sistema operacional, né, do disco. Ok? Outra view legal, né, a index, o outro grupo de views legais, né, são as DMVs de index. Então ela responde algumas perguntas aí. Existem índices que eu não utilizo mais ou nunca foram utilizados? Então a DMDB Index Users States, né, vai dizer para você, ó, quais são os índices que você não usa mais. Pessoal, índice que você não usa para leitura, apaga, é melhor, tá? Se você tem índice que você vai olhar nessa query, vai ver assim, ó, esse índice sofreu 100 leituras e 10 mil gravações. Apaga esse índice. Por quê? Ele só degrada o seu ambiente. O seu insert, o update, delete, é muito mais lento por esse índice que não está agregando, tá? Então, o índice que você cria na base, você tem que monitorar, você tem que ver, ó, esse índice está sofrendo muita leitura, show de bola, tá tudo certo. Ah, não, esse índice está sofrendo muita gravação, apaga ele, não precisa dele, tá bom? É um índice inútil para você, tá? Índices que estão em uso, qual é o padrão de uso dele? Então, essa view aí, ó, DMDB Index Operational Stats, ela vai dizer para você
qual é a volumetria nesse índice. Então ele vai dizer, ó, tanto de leitura, tanto de gravação, tanto de insert, tanto de update, tanto de delete, tá? E essa view aqui, essas duas views, te retornam quais são os índices que estão faltando no seu banco de dados, tá? Então vamos dar uma olhada? Então como é que eu estou utilizando os índices dentro do meu banco de dados? Então o select acontece lá na DMDB Index Users States, tá? Fazendo um join com a sysindex só para pegar o nome, né? Essas coisas, tá? Então olha só que legal esse select. Ele retorna isso, pessoal. Esse índice aí na tabela Notifications, né? Olha só que péssimo são esses índices que estão. Esse índice ID 3, né? Ele sofreu 2.874 updates, somente 31 leituras ocorreram nele, né? Então olha só a diferença. 31 leituras e 2.784 leituras. Gravações, desculpa. Né? Então uma diferença aí de 2.753 execuções, né, passadas por esse índice foram para voltar da gravação. Então, pessoal, esse índice ele é inútil nessa base, né? Ele só serve para piorar os tempos de insert, update e delete. Então é para dar drop nesse índice aí, por exemplo, né? Pode ir lá apagar ele porque você não precisa dele. Ele foi criado de maneira incorreta na sua base, tá? E aí vai ter, né? Essa view aqui retorna, né? Os três tipos de evento que a gente tem nos índices, né? Que são os seeks, os scans e os lookups, tá bom? Então, são voltados à leitura, né? E nós temos as gravações. Tá, eu quero saber, então, como é que são essas gravações. É mais insert do que update, mais insert, update e delete. Para você saber isso, pessoal, né? Desculpa, mais um item aqui nessa view, né? Ela retorna também a última vez, a data, né? Então, ó, esse índice aqui nessa tabela ocorrências log, essa view também retorna, por exemplo, qual foi a última vez que foi feito um scan? Tá vendo? Ó, nunca foi feito nenhuma leitura, só update nesse índice. Ó, e aqui tá, ó, 0 leitura, 28 gravações. Então, esse índice aqui sinceramente pode apagar ele, né? Esse índice aqui, 2 nessa tabela chamada TB ocorrências log. E outro caso aqui, né? Quando foi a última vez que foi feito o seek, foi nessa data, né? E o update foi nessa data. Quanto de leitura, quanto de gravação. Então esse índice é um índice bom, tá vendo, pessoal? Ele tem muita leitura e pouca gravação, né? E aí tem a diferença é bem menor, né? Mais voltado para a leitura. Então esse índice você mantém. E ele ainda por cima ele é muito bom porque ele usa seek, né? Então ele é o melhor evento que pode ter em questão de leitura de índice os eventos de seek. Quando você faz seek no índice. Então você leu só uma partezinha do índice, tá bom? Então esse índice é ótimo, tá ótimo. É um caso bom, caso ótimo aqui, né? A segunda linha. E aqui é um caso péssimo aí que a gente poderia apagar. Desculpa. Para a gente determinar o volume, né, do que acontece dentro do índice, ó, você faz esse select aí na Operational Stats, DM Index Operational Stats, e aí você consegue ver, pessoal, olha só que legal, né? Qual foi o tipo, né? Quanto que foi de inserção em questão de páginas do SQL Server, né, a nível de folha, né? Então, o Leaf Insert Count foram de 490. Então, esse índice foi mais de inserção de novos registros, né? E aqui foi deleção. Quantos registros foram deletados? 0, né? E aqui, ó, nós temos o PageIO-Let, né? A quantidade de PageIO-Let e o PageLet apenas. Só uma diferença, só para deixar claro, o PageIO-Let, né, é o evento do quê? Que o SQL Server perdeu muito tempo, né, trazendo os dados de físico, né, do disco para a memória. Esse evento aí, né, aconteceu aí 20 vezes, né? Aconteceu, desculpa, 4 vezes por causa desses insert aí de 20 registros, tá bom? E essa da view aí que já salvei a vida de muitos amigos meus, assim,
via Skype. Caraca, tá lento aí meu banco. Eu falei, cara, roda essa view, roda esse comandinho, e aí ela retorna o seguinte, pessoal, olha, cara, ela retorna internamente no SQL Server, ele recomenda para você, olha, cria esse índice, que é o que a gente viu lá no começo. Você pode ver todos os índices que estão pendentes para serem criados, né? Então você faz esse select, você vai ver, né, as colunas que você vai usar para criar o índice e quais as colunas você vai usar para criar como include, né, dentro do índice. E aí ele já retorna para você, ó, se você tivesse criado esse índice, cara, você teria tido 21 leituras do tipo SIC nela até o momento, né? Você teria tido um ganho aí, ó, o custo para o usuário seria de 10%. E o impacto de melhoria para o usuário seria de 98%. Então, imagina, você cria esse índice, ok? E você melhora em 98% a query que utiliza esse índice. Então, assim, é extremamente sensacional essa view aqui, tá bom? Greenbelt aí, que é uma das referências, né? Que é, para mim, um dos tops aí da área de performance. Ele vai dizer o seguinte sobre essa view: não cria esses índices demasiadamente, né? Tipo assim, tem esses índices para criar, cria todos. Não é assim, né? Você vai ter que ter um trabalho, um discernimento do que você vai criar ou não, né? Mas é um bom caminho aí para você encontrar os índices que estão pendentes aí para serem criados, tá? Que seriam bons para você criar, tá bom? E temos também, né, o SQL Server OS, que é a camada do sistema operacional do SQL, e ela tem uma porrada aí de views relacionada a informações sobre os tipos de weights, né, os tipos de espera que a gente sofre no banco de dados, utilização de CPU, utilização de memória, uma série de informações em relação ao sistema operacional do SQL Server, o quanto que ele sofreu, né, para funcionar. Tá? Então, a gente vai ver algumas demonstrações agora. Então, se você rodar essa query aí gigante, ela retorna o seguinte, olha só que legal, né? Retorna os tipos de weights. E o que é o tipo weight, né? Ela vai retornar os top eventos de espera. Então, é o seguinte, se você manda uma query rodar no seu banco de dados, qual é o tipo de espera que você vai sofrer? Você pode sofrer lock, você pode sofrer uma espera de ler um dado do físico para memória, né? Esses tipos de esperas, né? Elas são, vamos dizer assim, comuns no SQL Server. E essa view aí retorna, por exemplo, se você roda alguma coisa nesse banco de dados, 33%, né, é de espera desse evento aí, PGIO LET SH. Esse evento aí tem uma porrada de evento, tá, pessoal? Um dos mais clássicos que você vê são o PGIO LET e o CX Packet. Graças a Deus, esse CX Packet aqui, ó, tá lá em 15º, né? Em top eventos de weight. Porque esse CX Packet, quando você vê ele no topo, ele é extremamente ruim. Significa que você está tendo gargalo de processamento, né, de paralelismo das queries, tá? Então, esses eventos, pessoal, dá uma lidinha aí na internet, né, no site da Microsoft, vai detalhar o que é cada tipo de evento desse. É um universo isso aqui, mas ele vai dizer, ó, cara, 33% do seu ambiente fica esperando esse tipo de weight. Aí você vai procurar saber, você vai ver que você está tendo esse tipo de weight aí, é um problema de leitura, né? Então, existe uma demora, né, na leitura dos dados dentro do SQL Server, que é o PGIO LET SH, tá? Então, eu fiquei esperando, né, até agora, até esse momento, 756 milissegundos, né? Desculpa, 756 segundos no total foi de esperar esse tipo de evento, tá? Então, ele é extremamente degradante aí para esse ambiente, tá? Ok. E quantos por cento, né, de weight por CPU? Então a gente vê aqui, ó, que 2,31% foi de pressão na CPU, né? Então
Então, se a CPU sua foi utilizada em 100%, desses 100%, 2,31 apenas foi de pressão do SQL Server. E os outros 97% foi de relacionados a recursos, né? Então, é o sistema operacional trabalhando por conta própria. Então, se você, o Greenberry diz o seguinte, se você ver, né, nessa coluna sign weights, né, de CPU entre 10 a 15%, então significa que o SQL Server está sofrendo uma pressão dentro em relação à CPU, ou seja, a CPU está no gargalo. Está começando a ficar no gargalo, né? Não está dando conta para as queries, ok? Então, é isso, pessoal. E aqui, ó, esses 97% foram relacionados a eventos de espera, outros tipos de espera, que não são CPU. Então, você esperou 2,31% foi relacionado a CPU não estar livre para você executar uma query, e os outros 97% pode ter sido I/O, né, alguma coisa estava lenta, uma série de coisas, locks, né, 97% da espera são outras coisas, e apenas 2,31% são relacionados a CPU, tá bom? E uma outra legal que poucas pessoas sabem é como é que está sendo usada a área de memória. Então você faz esse select bem simples e ele vai retornar o seguinte, ó, da sua memória lá, dos 10 GB que você disponibilizou para SQL, né, 32 MB está relacionado a cache do tipo Cache Store SQL-CP, né? 19 MB está relacionado a Cache Store Object-CP. Então fica de olho, pessoal, nesses dois, né? O SQL Server, o SQL-CP principalmente, ele é show de bola, né? Se você vê aí esse camarada consumindo muita memória, significa que você tem muitas queries que estão gastando muito espaço na sua memória para montar cache, tá? Então não é legal isso, significa que você tem muita query isolada e você usa pouco, faz pouco uso de store procedures, né, funções, triggers, que são objetos que mantêm apenas um plano de execução em cache e não vários por execução, tá? Então, priorizem que o ambiente vocês tenha esse Cache Store Object-CP e não o SQL-CP. Quanto mais memória você usar para isso, não é legal, tá? Você está usando memória desnecessariamente. E para você reduzir isso também não é do dia para a noite, né? Você vai ter um trabalho aí de mapear cada query que roda no seu ambiente, transformar isso em Store Procedure, e aí você vai ter um ganho com certeza no seu ambiente em relação às execuções, tá bom? Bem, as fontes que eu usei aí, tá, pessoal? Esse livro aí da Redgate, tá? O SQL Server, esse blog, né, do Greenberry, é o SQL Server Performance WordPress, tá? E esse blog aí da comunidade da área de suporte da Microsoft, tá? Que é o CSS, ok? Bem, eu agradeço a todos que participaram deste webcast, tá? Vou botar aqui novamente no slide em que tem os meus contatos. Vou deixar aqui parado aqui, tá? Tá. Agradeço aí, pessoal. Tá? Hoje eu trabalho em parceria com a MindWorks em relação a treinamentos, tá? Convido vocês a um dia a gente se conhecer pessoalmente, estar fazendo um treinamento na MindWorks. Tudo isso que a gente falou aqui, eu procuro abordar durante as aulas, tá? Muitas coisas a gente aborda até que não está no escopo, porque eu gosto de estar apresentando para os alunos, né? Que eles evoluam mesmo, que se tornem DBAs. E a gente pode também, pessoal, né? Trabalhar em parceria com a MindWorks se precisar. A gente consegue montar treinamentos específicos. Então, se você tiver uma demanda, eu quero um treinamento Titane, instalação mais focado, né? A gente pode também trabalhar junto aí. A Fabiola com certeza vai viabilizar isso para vocês. Tá bom, pessoal? Vou abrir aí para quem quiser perguntar. Tá? Quem quiser perguntar pode aí tá disponível aí esse momento para a gente, tá? Tá conversando aí quem quiser.
Lembrando que toda essa apresentação eu vou disponibilizar aí depois para quem me procurar, eu disponibilizo e as queries também, ok? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, ok? Beleza, estou vendo aqui. Rafael não. Priscila, obrigado aí, Priscila, pelo feedback, tá? Pessoal, então, não temos dúvida. Isso aí, pessoal. Se alguém quiser também mandar perguntas posteriormente, tá? Fiquem à vontade, tá? A gente tudo aí da área, né? A gente procura um ajudar o outro mesmo, tá? Lembrando, né, pessoal, curte aí essa página aí, o SQLS, também um canal aí para conversar comigo se precisarem, tá? E eu compartilhei as oportunidades que tem no mercado e uma série de dicas também, né? Ok, pessoal? Bem, eu abri o áudio aí de vocês também, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Ok, pessoal, então eu espero aí, vou encerrar aqui o webcast, tá? E eu espero aí realmente que vocês tenham saído satisfeitos desse webcast, tá? E, bem, podendo dar o feedback também, a gente agradece, que aí a gente pode abrir outros, né? Conversando com a Fabiola aí, a gente pode falar sobre outros assuntos que a galera precisar. Vai comentando, manda assim, poxa, Vitor, fala sobre isso, queria saber sobre isso. E a ideia é esse ano ser um ano bem agitado em relação a eventos de SQL Server, tá bom, pessoal? Agradeço aí a todos e até a próxima.